pessoal, a gente veio para fazer o trabalho de História, Mudança e Permanência. E para representar esse trabalho, a gente chamou o seu Ivo, avô do Iago, que vai explicar um pouquinho sobre a sua infância, adolescência e atualidade. Bom, como Yasmin falou, meu nome é Ivo Cote, né? Sou avô do Iago, né? Eu tenho 76 anos. Eu estudei também, assim como vocês são maristas, eu estudei unicamente no colégio marista, né? Foi na época em que foi construído o novo colégio marista, né? Ele tinha uma outra frente, né? Essa frente atual, ela foi construída no tempo que eu estava estudando. Em que época? Né? Isso foi nos anos 50. 50. Foi nos anos de 1950, 52, 53, ali vai indo, né? Tá? Naquela época, eu estudei até o 8º ano, né? Por exemplo, eram 5 anos primários, né? Eram 4 anos, como se chamava? 4 anos primários, uma admissão e 3 anos de ginásio. Eu estudava 8 anos de estudo, né? Foi só o que eu estudei, daí eu não estudei mais. Então não se formou. Depois dali era tu fazer científico ou fazer um técnico, né, contabilidade, né, assim. Era rígido a coisa, né, porque eram os irmãos maristas mesmo que davam aula, né. E você entrou no primeiro ano, então? Entrei lá no primeiro ano, porque naquele tempo não tinha aquele, como é que é? N2, N3. Esses pré-ano e coisa assim, não tinha, né? Entrava direto no pré-escola, entrava direto no primeiro ano, era com 8 anos de idade que entrava, né? O 4º ano era o ano mais difícil, assim, né? Mais puxado. Mais puxado e tal. Hoje em dia é o 5º. Falam que depois era o 5º ano, nós chamávamos de admissão. Admissão, o que é para ser admitido para o ginásio. Então, o 5º ano, a admissão, era uma recapitalização dos 4 anos que tu estudou. No 5º ano, daí tu revia todas aquelas matérias de novo, né, para te preparar para fazer o ginásio. O ginásio era uma coisa bem mais puxada, né? Daí já entrava latim, inglês, francês, né? Então já era um pouquinho mais puxada a coisa. E quando tu passava para um ano, tu tipo revisava as coisas que tu aprendeu no ano passado, vamos dizer. Sim. Sempre ia acumulando, para não esquecer o que tu aprendeu no primeiro ano, por exemplo, no primeiro ano ginasial, né? Aí tu aprendia no 2º ano, tu aprendia a matéria do 2º e ainda a do primeiro, volta e meia tirava matérias também para te não esquecer. No 3º ano, tu aprendia a matéria do 3º, a nova matéria, e mais as matérias que tu já tinha aprendido no 2º e no 1º ano, né? Então era sempre uma revisão, então tu ia sempre atualizado, né? Quando tu concluía o curso, tu sabia a coisa mesmo, tu saía sabendo mesmo, né? E naquela época tinha 2 matérias em uma prova? 2 matérias? Uma prova. Tipo ciências humanas, igual a gente tem agora, que é tipo 4 matérias em uma prova, que é geografia, história, religiões e filosofia. Tinha isso naquela época? Não. Era tudo separado? Era tudo separado. Um dia tu fazia, vamos dizer, a história, no outro dia era matemática, no outro dia era geografia. Então vamos falar um pouco sobre a sua infância. Como é que eram as brincadeiras na época? Na minha época, que faz tempo, né? Na minha infância, isso já faz mais de 70 anos, que eu já tenho 76, né? Então, as brincadeiras que a gente fazia, como eu disse, porque as brincadeiras a gente mesmo tinha que inventar e fazer. O que era isso? Fazer os teus brinquedos, né? Reutilizando coisas. Por exemplo, eu tive uma certa assim, facilidade para fazer esses brinquedos, por exemplo, eu já vou chegar lá. É que o meu pai, ele tinha marcenaria, né? Marcenaria onde fazia daí
janelas, portas, né, armários, enfim, todos os móveis para uma casa. Então, tinha tudo que é recurso lá, por exemplo, de ferramentas, de madeiras, né, pregos, parafusos, essas coisas que precisava para fazer um brinquedo. E o que se fazia daí? Aí eu inventava, fazia os meus próprios carrinhos para brincar, porque a gente não ganhava, não tinha, né? Era difícil, né? As lojas mesmo para vender tinham uns carrinhos, mas também eram feitos de madeira, né? Então a gente mesmo fazia as rodinhas, pegava, ia cortando, ia lixando, fazia as 4 rodinhas, pegava uma tabuinha pequena, né, mais 2 eixinhos, pregava, botava uma corda e puxava aquilo. Ah, como era bonito aquilo, né? E hoje em dia é só comprar, né? Hoje em dia é só comprando, né? A gente brincava daí também, fazia muito, era bodoque. Ah, eu uso. Né? Bodoque também chamado como funda, como estilingue, né? Que era para fazer o quê? Para caçar. Brincava muito, era de esconder, né? De pegar, como tu falasse, né? Isso eram as brincadeiras mais comuns que tinha, principalmente de esconder, mas quando era de noite, assim, a gente ganhava visita, aí tinha uns 4, 5, 6 crianças, assim, a gente se reunia assim, tá, vamos brincar de esconder. Daí era fácil, era meio escuro, né, e tal, mas era uma coisa bem inocente, brincar mesmo, assim, né. E como eram as comidas na época, quando tu era criança, o que tu comia? O que eu comia? Acho que eu comia a mesma coisa ainda que hoje em dia, né. Era a comida básica era o feijão, o arroz, né. Carnes, principalmente, porque a gente mesmo criava, né? O meu pai, ele tinha criação, daí também, assim, sempre tinha galinha, né? Então se comia muita carne de galinha, porco, né? No açougue, também às vezes para ir comprar ficava lá 1 quilômetro e pouco, né? Para ir, daí tinha que ir a pé, porque não tinha bicicleta, né? Nem naquela época, não. Eu ganhei minha bicicleta quando eu tinha 14 anos, né? Para ir no colégio, né? Porque isso aí foi outra coisa, assim, quando eu comecei a estudar na minha infância, nós morávamos um pouquinho fora da cidade, hoje já é cidade, onde eu morei quando eu era criança, né? Antigamente era fora da cidade isso aí. Então, de manhã, para ir no colégio, no São Luís, eu pegava um ônibus que vinha lá de Monte Alverne. Então ele passava na frente de casa, daí atacava o ônibus, daí eu entrava no ônibus e ia até na rodoviária, que ficava nos fundos do Colégio São Luís, né, que é o ginásio do colégio ali do São Luís. No outro lado da rua, ali onde é que tem agora aquelas lojas que tem ali era a rodoviária. Então eu descia ali da rodoviária e pelos fundos mesmo, ali pelo ginásio, eu entrava e ia até a sala de aula. Hoje em dia a gente vai no McDonald's para se encontrar. Onde você se encontrava naquela época? Nós se encontrávamos nos campinhos de futebol, né? Porque em tudo que é lugar sempre tinha um campo, né? O que era um campo? Um campo era assim, chamava também de potreiro, né? Onde as pessoas tinham algum animal, uma vaca, um cavalo, né? Então sempre tinha um gramado grande assim, então ali a gente jogava o futebol, a gente se reunia ali, as criançadas todas, assim, eram uns 8, 10, 12, aí jogava 6 para cada lado, né? O campinho dava assim uns 20 metros de largura, né? Daí ali a gente jogava futebol, né? A gente se reunia. Esse negócio de McDonald's, isso aí não existia, ninguém conhecia isso, né? Nunca se ouviu falar disso aí. A única coisa que a gente tinha era aos domingos ir ao matiné. O que era o matiné? Matiné ia ao cinema. Então tinha 2 cinemas. Primeiro tinha um cinema só, na minha época, era o cinema Apollo,
né? Não sei se interessa saber onde é que era o Cinema Apolo que eu ia. Bom, agora tem um... Primeiro, ultimamente tinha a Câmara de Vereadores ali, né? E agora tem uma igreja ali, né? Não sei, que é uma igreja evangélica que tem ali. Isso era o cinema. Então a gente ia aos domingos, às 2 horas, começava, né? Passava sempre 2 filmes daí, né? Daí a gente ia, né? Era longe, era também, quase a mesma distância que nem do Colégio São Luís, né? Era 3 quilômetros. A gente almoçava, daí já saía com dinheirinho no bolso que os pais davam pra gente, né? E na saída depois ainda para comprar o ingresso, e na saída para poder comprar um picolé daí na volta quando vinha. E quando tu era criança, qual era a tua matéria preferida do colégio? Eu gostava muito, ali influenciava muito o professor. Às vezes tu até podia gostar de uma matéria, mas se o professor não era bom, não sabia aplicar a matéria para a gente, tu não gostava da matéria, tu não aprendia. Então, matéria que eu gostava muito, assim, era geografia. E depois do colégio, o que o senhor fez? O senhor foi pro quartel, foi trabalhar, o que o senhor fez? Foi assim, vamos dizer, eu saí do colégio, eu tinha 17 anos. Aí dos 17 aos 18 anos eu trabalhei de estafeta, né, numa empresa que era o Expresso Gaúcho, que era de um dos meus tios. Então eu fazia o serviço de banco. Naquele tempo a gente saía com a bolsa cheia de dinheiro, ia no banco, depositava, não tinha problema nenhum. Hoje em dia não dá para nem pensar uma coisa dessas, né? Então eu era o estafeta. Então trabalhei durante 1 ano. Aí completei 18 anos, daí com 18 anos e meio eu fui para o quartel. Aí do quartel, quando eu servi no quartel, foi um ano. Aí dei baixa, saí do quartel, aí fiquei trabalhando lá com meu pai, na marcenaria. O meu serviço lá daí que eu fazia era pintar as cadeiras que eles fabricavam. Eu pintava as cadeiras com verniz e tal. E aí surgiu uma oportunidade que para mim ser candidato para as forças da ONU. Então eu me inscrevi lá em Porto Alegre, né, fui selecionado, e aí eu fui para o Oriente Médio durante 1 ano e meio. Aí nós fomos lá, ficamos no deserto do Sinai lá, como soldados da ONU, das tropas de paz da ONU, né? Então ali eu conheci muita coisa, né? Que nós fomos de navio para Suez, levamos 36 dias para chegar lá, e quando voltamos levamos 37 dias. Nossa. Pegamos temporais no mar, né? Tudo é coisa assim. Eu queria saber sobre as televisões, essas coisas, na tua época, como é que era, quando tu teve. Aí os telefones. Muito bem, vamos lá então. Essas modernidades que vocês têm hoje em dia, no meu tempo isso era um sonho, né? Às vezes nem sonho não tinha. Às vezes quando eu era guri, a minha avó dizia, olha, um dia nós vamos se ver dentro do rádio. Rádio era um aparelho grande que se tinha em casa, né? A única coisa, comunicação que a gente tinha, assim, que era um rádio, uma coisa bem grande, um baita um caixote. Ali dentro tu vai ver as pessoas. A gente ficava bobo. Bom, telefone, a primeira vez que eu peguei um telefone na mão e falei foi com 17 anos de idade. E não era telefone celular, a gente nem sonhava em telefone celular. Primeira vez que eu vi uma televisão, que eu olhei televisão, foi com 19 anos de idade, né? E a primeira televisão que nós tivemos em casa, na nossa casa, foi com 21 anos de idade, que eu trouxe junto quando eu estive no exterior, que eu trouxe
essa TV para dentro de casa. E aí naquele tempo tinha um canal de televisão só, que era a TV Piratini, era em preto e branco, e ela só estava no ar de tarde, das 3, 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Aí saía do ar também. Hoje em dia não, hoje em dia é 24 horas, né? Dia e noite, e tem 300 canais para se olhar. Internet, nem pensar. Computador, nem pensar. O que era isso, né? Apesar que essa internet, isso também é coisa recente, realmente, né? Já tem muitos anos, mas ainda é recente, né? E eu não sei o que vai ter tudo daqui para frente ainda, né? De E o novidade. telefone era de gancho ou... O gigante telefone? Ou aquele lá que... Não, era daqueles grandes, assim. Primeiro tu tinha que rodar ali a manivela, né? Aí tu pegava o fone, ficava na mão, aí uma moça perguntava qual é o número. Aí tu queria falar com uma loja, e a loja era número 25. Aí tu dizia para a moça, eu quero falar com o número 25. Aí tu desligava o telefone. Aí daqui uns 5 minutos, 10 minutos, tocava o telefone. Daí a moça dizia, pode falar com o número 25. Daí a gente falava com aquela loja. Depois surgiu o telefone automático. Daí tu discava direto para a loja, né, um número que tu queria falar, né? Hoje em dia, então, nem se fala, né? Obrigado, vô, por nos ajudar nesse trabalho. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença e por ajudar a gente a fazer esse trabalho de história. Espero ter contribuído em alguma coisa para o trabalho de vocês. Fiquei muito feliz por terem me escolhido para fazer essa entrevista, né? E como eu já disse, né? Tomara que sirva para alguma coisa para o futuro de vocês e de todos nós. Obrigado.